Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Adriana Missal, sou facilitadora de consciência e hoje eu vou falar sobre julgamento em relacionamentos, né? E relacionamentos que eu falo aqui é qualquer tipo de relacionamento, tá? É relacionamento com pai, com mãe, com irmãos, com filhos, com amigos, com o pessoal do trabalho, com o marido, com a esposa, tá bom? Então vamos lá. Imagina a seguinte situação: vocês estão numa discussão mega blaster calorosa, né? Um xingando o outro, um cobrando o outro cobrando um, o outro julgando um. Então são muitas cobranças, julgamentos, reclamações, né? E depois dessa discussão, o que acontece? Vocês saem magoados, ressentidos, irritados, nervosos e o pior, distantes, né? E aí para fazer as pazes com isso tudo é muito mais complicado, porque essa distância, esse ressentimento, essa mágoa, eles impedem que você se aproxime dessa pessoa, que você se desculpe ou que você receba as desculpas dessa pessoa, né? E esse tempo todo vocês acabam perdendo, porque era o tempo que vocês poderiam estar juntos, vocês poderiam estar curtindo a relação de vocês, né? E aí vocês acabam perdendo toda a riqueza de um relacionamento nutritivo. Então, o assunto de hoje é como fazer com que essas discussões se tornem menos agressivas e mais contributivas para o seu relacionamento. Numa discussão, a sua principal arma, né? Dentre outras, claro, mas a principal arma é o julgamento, né? Então você aproveita aquele momento para verbalizar todos aqueles pequenos julgamentos diários que você tem contra a pessoa, né? E aí chega na discussão, sabe, quando a emoção tá à flor da pele, você tá assim, um vulcão de nervoso, você joga tudo na cara da pessoa, né? Então, o exercício que eu vou propor agora aqui nesse vídeo é o seguinte: ele vai ser diário, ele vai ser contínuo, ele vai estar no seu dia a dia. Então, como que ele funciona? Como esse exercício funciona, né? Você vai começar a observar os julgamentos que você faz contra essa pessoa, né? Contra o seu esposo, contra a sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu chefe, seus filhos, seus pais, seus vizinhos, seus amigos, né? E uma ferramenta que facilita muito, assim, você diminuir os julgamentos é você começar a enxergar a pessoa sob uma percepção de que essa pessoa, ela é uma pessoa livre e ela tem total liberdade para ser quem ela quiser ser e para ela criar da forma que ela achar que tem que criar. Ela vai ter um jeito único e só dela de como e quando ela vai querer criar, se ela quiser querer criar, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Talvez fique mais fácil para entender. Eu, como que eu crio? Eu adoro criar no caos, na bagunça, não na bagunça, mas assim, sabe, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Parece que assim, eu tô viva, eu tô ativa, sabe? Eu sou muito agitada. Eu gosto de coisa rápido. Eu gosto de coisa, enquanto eu tô fazendo uma coisa, enquanto tá demorando muito, eu já vou pra outra. Então assim, eu gosto de muito rápido assim as coisas. Eu sou muito nesse caos todo que eu crio. Então o que acontece? Já o meu marido não. Meu lindo esposo, ele tem um outro jeito de criar. O jeito dele é mais devagar, sabe? Ele se sente mais à vontade que as coisas aconteçam de forma devagar, que as mudanças, se existirem, ok, que elas surjam e aconteçam de forma gradual. Ele em si gosta de fazer as coisas devagar. E você imagina, né? Como que eu fico vendo ele fazendo as coisas devagar. E ai, ele tem que estar no clima para fazer as coisas. Então, gente,
Eu perdi as contas das vezes em que nós já discutimos por conta disso, né? Então, assim, esse mês agora, de junho, eu comecei a fazer uma maratona do relacionamento no meu Insta. Quem quiser me segue lá, @AdrianaMissal. Vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser dar uma olhadinha. E para fazer essa maratona, eu comecei a estudar. Eu juntei o conhecimento que eu já tinha e comecei a estudar um pouquinho mais a respeito do ponto de vista de Axis sobre relacionamentos, né? E uma coisa que eu aprendi num livro muito bom que se chama Relacionamento, Tem Certeza que Quer Um, né? Da Simone Milassas e do Brandon Watt. E eles falaram o seguinte, que cada pessoa tem o seu ritmo de criação, cada pessoa tem o seu jeito único e exclusivo de criar. E a partir do momento que você começa a ter consciência disso, você já não é tão crítico com quem é diferente de você, com quem cria de forma diferente de você, né? Por quê? Porque eu, pelo menos, tinha, e talvez muita gente aí que esteja me assistindo também tenha aquela crença de que porque somos um casal, né? Ou porque trabalhamos juntos, ou porque somos pai e filho, ou porque somos filhos e pai, nós temos que criar juntos. Nós temos que criar juntos, nós temos que criar da mesma forma, nós temos que criar no mesmo ritmo, nós temos que criar do mesmo jeito. E isso é só uma crença que ou em algum momento da nossa vida a gente comprou, ou que em algum momento da nossa vida nos ensinaram isso, de que isso é o certo, né? E na verdade, quando você passa a ter consciência disso e fala, não, mas peraí, cada pessoa é única e cada pessoa funciona de um jeito, né, que é bem o objetivo do Axis passar isso, você começa a ter, assim, uma nova visão das coisas, sabe? E aí na hora que eu comecei que eu tive contato com esse assunto, né, com esse super esclarecimento, assim, sabe quando vem uma onda de consciência, assim, pra mim, eu falei, caramba, o quanto que eu não tô julgando o meu esposo por ele criar diferente de mim, da forma diferente, num ritmo diferente de mim, né? E aí, então, eu vou dar um exemplo de como essa consciência foi muito boa pra mim. Teve um dia que ele chegou do serviço e ele falou assim, eu tô super cansado. Foi, tomou um banho, deitou no sofá e ficou. E eu falei assim, nossa, eu tô super cansado, preciso descansar um pouco. Aquilo me deu um negócio, me deu uma raiva. Porque assim, eu tinha passado o dia inteiro em casa, com as crianças, cuidando da casa, cuidando das crianças. E quem tem criança sabe quanto isso é desgastante. Quem trabalha em casa sabe o quanto isso é desgastante. E assim, não é porque ele saiu pra trabalhar e voltou que ele tá mais cansado do que eu que fiquei em casa. Então assim, eu comecei a ficar nervosa, eu já ia começar a xingar. Né? Eu já ia começar, você é preguiçoso, porque eu também tô cansada, e eu também quero descansar, e só você tem um dia. Enfim. Só que aí, eu parei, respirei. E falei, não, calma. E foi aí, nesse momento, que eu perguntei, eu falei assim, universo, que contribuição única eu posso ser aqui e agora para que ele crie mais? Que contribuição eu posso ser aqui para que ele possa criar mais? Joguei a pergunta. E continuei fazendo as minhas coisas como se ele não estivesse ali. Ele provavelmente cochilou. E eu continuei fazendo minhas coisas. No fim das contas, ele levantou, depois de uns 15, 20 minutos, ele levantou do sofá. Foi, deu banho nas crianças, demos janta para elas, jantamos. Ele foi colocar as crianças para dormir. Enquanto isso, eu fui fazer outras milhares de coisas que eu tinha para fazer. E depois que ele colocou as crianças pra mim, ele foi lavar a louça do jantar, arrumar a cozinha, tudo que tinha ficado. No fim das contas, no fim do dia, todas as coisas já tinham sido feitas, né? As crianças estavam dormindo, tava tudo limpo e maravilhoso, e eu e ele estávamos muito bem, sabe? A gente não tava... Todas as coisas tinham sido feitas do mesmo jeito que seriam feitas se eu tivesse brigado com ele, se eu tivesse gritado com ele para ele levantar do sofá. A única diferença é que no fim da noite a gente não estava um de cara virado pro outro, sabe? Então assim,
eu sei que, assim, é um exemplo, você fala assim pra mim, ah, ok, Adriana, mas na hora da raiva eu não consigo pensar. Ok, talvez não, mas assistindo esse vídeo e você passando a ter consciência disso, talvez não uma primeira vez que isso aconteça, uma situação difícil pra você que aconteça, você explode e realmente discuta, parará, parará. Mas, você tendo consciência disso, pode ser também que numa segunda vez, numa próxima situação estressante, a sua reação pode ser um pouquinho diferente, pode ser um pouco menos agressiva, pode ser um pouco mais contributiva, né? Então, assim, a que você sempre fala, fica sempre na pergunta, como eu posso ser? Porque você não vai mudar o outro, você vai mudar você. Então, assim, o que eu posso ser aqui agora? Que pode ser mais contribuição, que pode contribuir mais para que ele ou ela crie mais. Porque o que eu percebi, gente, o que eu tomei consciência foi que ele chegar do serviço, tomar um banho, deitar no sofá e dormir 15, 20 minutos, aquela era a forma dele criar mais. Tanto criou mais que depois que ele acordou e fez as coisas, ele fez coisas de forma espontânea e voluntária, que em outros momentos eu gritava e xingava para ele fazer, ficava cobrando para ele fazer. Entende? Então, assim, a minha contribuição foi eu deixar. E ele encontrou a forma de ele criar mais. Entende? Aqueles 20 minutos talvez tenha sido suficiente para eu criar energia para conseguir fazer um monte de coisa. Entendeu? Então, assim, naquele momento eu percebi o quanto de contribuição eu pude ser para ele criar mais da forma dele. E não da forma que eu julgava que ele teria que criar. Que seria o quê? A empatia comigo. Poxa vida, ela também tá cansada. Poxa vida, ela também trabalhou. Poxa vida, ela ainda tem um monte de trabalho. Sabe? Então, assim, ele não funciona com a empatia. Essa não é a forma de ele criar. A forma de ele criar é descansando no sofá. Mesmo que o mundo está desabando, ele tem que deitar no sofá e descansar. É a forma de ele criar. E não necessariamente é uma forma dele criar para sempre. Naquele dia foi assim. Num outro dia pode ser que não seja. Entende? Então, na hora que você passa a ter consciência de como as pessoas podem funcionar do jeito que elas acham que é melhor para elas funcionar, você consegue ter uma visão melhor e você passa a ficar sem sentido você julgar, entende? Então, assim, é um exercício diário, não vai ser do dia pra noite que você vai, tipo, antes de gritar, de xingar, de cobrar, de reclamar e de exigir que a pessoa faça alguma coisa no seu ritmo. Da mesma forma seria, por exemplo, se ele reclamasse de mim porque eu sou muito agitada. E aí entra, interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista a meu respeito, né? Mas esse é assunto para um outro vídeo. Então, nesse ficamos o seguinte. Tenta fazer esse exercício diariamente, tá? De perceber que cada um tem o seu ritmo de criação, tem a sua velocidade, o seu momento, ou mesmo a pessoa pode escolher não criar. E você simplesmente permite isso, permite que ela não crie. Crie você a sua vida. Entende? Então, assim, a partir do momento que você passa a ter uma perspectiva de liberdade, de que cada um tem o total livre-arbítrio para fazer o que bem entender, da forma que bem entender, como quiser criar na sua vida, os relacionamentos ficam muito mais leves. Eles ficam muito mais agradáveis e tem menos, bem menos discussões, né? Gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal se vocês gostaram, se vocês consideraram que eu fui contribuição para vocês. Comentem aqui embaixo qual foi a impressão de vocês a respeito disso, se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão conseguindo, se tem algum feedback legal para me mostrar, me falar, tá bom, gente? E é isso. E como eu posso ser mais contribuição para vocês e para o reino de nós. Um beijo e até o próximo vídeo.